aqui hoje com a República da África do Sul para uma entrevista. O país influenciará as outras nações africanas no jogo? Bom, influenciar não é uma palavra muito forte, porque soa como manipulação. Todos os países africanos vão ter sim voz, vão ter colaboração em cada projeto, mas a África do Sul, querendo ou não, por ser o país mais rico, mais desenvolvido e por isso mais influente, vai influenciar sim um pouco em cada comitê, na posição de cada país africano. Em tempos de crise, qual a importância da África do Sul no BRICS, sendo a menor economia do grupo? A África do Sul, quando ela entrou no BRICS, ela entrou com um propósito: você ter mais uma dinamização da economia de todo o bloco, porque você tinha países da América, que é no caso do Brasil, e 3 países da Ásia. Então você tem um país que consegue crescer em torno do continente, que é o continente africano, e você consegue ter relações comerciais com todos esses países, e ter um desenvolvimento econômico muito grande, é importante para a economia do BRICS, porque você tem uma maior dinamização na hora das negociações com os outros países, com as outras entidades. E a África do Sul também, ela já tinha uma relação boa com os próprios países do BRICS. Tem o Fórum de Diálogo, que é Brasil, Índia e África do Sul. Ela já tinha relação econômica com a China, com a Rússia, de comércio. Então a África do Sul, entrando no BRICS, ela dinamiza a economia e ela negocia mais diretamente com a União Europeia nessa época de crise, porque a África do Sul, ela tem uma relação boa com a União Europeia, em questão de importação e exportação. É isso. O país apoiará algum dos candidatos à sede olímpica? Olha, no momento essa informação é confidencial, mas iremos com certeza apoiar o país que apresentar as melhores propostas para sediar a Olimpíada de 2020. Quais medidas o país está tomando para suprir a falta da Espanha no Comitê Olímpico Internacional? Acredito que para suprir a falta da Espanha no Comitê Olímpico é mais uma questão da União Europeia, por causa do interesse deles na Espanha para sediar as Olimpíadas de 2020. Mas a África do Sul é um pouco intacta em relação a esse assunto. Então nós não temos um poder de decisão, mas acredito que se a União Europeia, como boatos indicam que a Espanha participará desse COI, acredito que se a Espanha propor resoluções boas, podemos até pensar no assunto de estar com ela. Visto que a África do Sul está em processo de ascensão no cenário mundial, quais os projetos e metas para o COI? Principalmente implantar aos ODMs, os 8 Objetivos do Milênio, em prol do continente africano, porque a África é um país que tem maiores índices de AIDS, que é um dos objetivos do milênio, tanto AIDS como fome e pobreza, e isso, apesar de parecer não estar ligado com os esportes, ele está. Principalmente, a gente espera a criação de ONGs especializadas na implementação do esporte nesses 8 objetivos do milênio. Eu acho que esse é um dos fatores mais importantes. E a gente espera também que tenha treino olímpica, né? Porque alguns países apresentam bastante divergências entre si e o esporte é uma maneira saudável de acabar com essas divergências. E é muito importante no COI. A África do Sul seria possível representante da opinião do continente africano nas discussões da Rio+20? Bom, a África do Sul, ela pode ser considerada assim, uma grande representante, até a maior representante do continente africano nas decisões, só que ela não pode ser considerada a única, porque, como já foi dito, a África do Sul é o país mais influente, mas o comitê ainda conta com países como a Namíbia, a Costa do Marfim, Camarões, Gabão. Então a África do Sul pode ser considerada uma grande, mas não a única. Todos os outros países da África terão voz e defenderão os objetivos africanos do comitê. Em qual comitê a opinião da África do Sul será mais expressiva? A opinião da África do Sul será mais expressiva em todos os comitês. Bom, no Conselho de Segurança, a África do Sul vai exercer um papel diferente do que os outros, porque seremos um dos 2 representantes de todo o continente no comitê, junto com o Marrocos também. Só que o Marrocos é uma exceção porque deixou a União Africana. Então eu acredito que a gente vai fazer o possível para representar todos os ideais dos países do continente africano. E é isso que a gente vai buscar. Olha, no COI, eu acho que a ideia do Thiago de que a África do Sul é verdadeira, que a África do Sul tem
representa os países, alguns países africanos que estão fora dos Jogos da ONU. Isso também estará presente no COI, devido ao fato da África, do continente africano, só ter 3 países, que é Marrocos, Camarões e nós. Então, vamos procurar, da melhor maneira possível, implantar as metas do Objetivo do Milênio para o continente africano, melhorando assim várias formas os índices de pobreza elevados da África, e esperamos que todas as metas sejam para o bem, tanto para o esporte como para todos. No G20, a África do Sul, em conjunto com o BRICS, ela representa todo aquele contexto dos países em desenvolvimento que estão sustentando a economia global. Porque nessa época de crise está tendo muito foco no BRICS, porque a Europa não está dando conta de sustentar a economia, os Estados Unidos está recuperando agora da crise de 2008. Então, quem sustenta a economia, quem deixa a economia global não desmoronar, vamos dizer assim, é o BRICS. E todos os BRICS, eles agem em conjunto. Então, a África do Sul age em conjunto com o Brasil, com a Rússia, com a Índia e com a China. E mesmo sendo o único país africano, também representa toda a África no contexto econômico. Bom, a África do Sul, na +20, ela possui uma certa representação, por quê? Porque ela é um grande exemplo de país emergente, país que quer se desenvolver, mas ela, devido à situação da economia dela, ela precisa da ajuda de países desenvolvidos para custear esse desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque ela quer se desenvolver, mas ela quer um desenvolvimento que não agrida o meio ambiente e preserve os recursos naturais das gerações futuras. Qual o posicionamento do país em relação ao desarmamento nuclear e como isso afetaria a sua relação com o BRICS? Bom, a África do Sul é um país que vem lutando intensamente contra as questões que envolvem a produção e a utilização de armas nucleares ao redor do mundo. E a gente está querendo propor uma resolução para que a gente diminua esse arsenal que proporciona um grande perigo para toda a humanidade, como já vimos nas 2 bombas atômicas que foram soltas no Japão, na Segunda Guerra Mundial. E em relação aos BRICS, nós estamos tendo algumas divergências, que é normal devido a ser um bloco tão abrangente, de diferentes culturas e tudo mais, mas a gente está conversando sobre isso e vamos conseguir formar uma opinião bem sólida para chegarmos lá e representarmos bem toda a conjuntura desses países, os ideais desses países que precisam cada vez mais ter uma importância no Conselho de Segurança, que ainda assim é um modelo, vamos dizer, que pós-Segunda Guerra Mundial, e a gente quer mudar isso. A África do Sul é um país que não tem tanta participação assim no Conselho de Segurança. A África, o continente africano em si, a gente quer mudar essa questão. Vamos querer fazer com que a África participe mais e assim todos os países africanos também serão representados no Conselho de Segurança, que é, sem dúvida alguma, um conselho que trata da segurança internacional. E a respeito dos BRICS, novamente, vale lembrar que nós membros dos BRICS, estamos formando uma estrutura para a consolidação mesmo de estratégias para o desarmamento nuclear mundial e a maior participação de outros países no Conselho de Segurança, que a gente acha que é necessário hoje em dia. Como a gente viu na questão da invasão do Iraque, em 2003, que necessitava assim, de mais participação de outros países. É isso que a gente afirma, é isso que a África do Sul pensa também, que o Conselho de Segurança hoje ainda está em carência, está passando por um momento que não é a realidade internacional. E é isso que a gente vai buscar, os BRICS vão buscar exatamente isso, desarmamento nuclear e maior participação de outras nações nos embargos do Conselho de Segurança. E assim, na Assembleia Geral, todas as questões internacionais. O poder de veto dos outros países atrapalhará o andamento do Conselho de Segurança? Bom, no Conselho de Segurança, a respeito dessa questão do poder de veto, a gente está trabalhando nos BRICS, junto com a Rússia e com a China, que possuem poder de veto, para não acontecer a questão de alguma resolução cair, porque o que a gente vai buscar lá é uma resolução mesmo que influencie e traga resultados para toda a comunidade internacional. E ainda há, sim, temos que admitir, alguns atores que estão resistindo um pouco a algumas questões que estamos querendo tratar. Isso é normal, porque são ideais diferentes, mas a gente não sabe muito bem o
por quê? Talvez seja por questões unilaterais, mas nós não conseguimos definir essa questão de fato, porque são países diferentes, outros países possuem o poder de veto, mas a gente ainda não sabe o porquê de eles ainda estarem resistindo a algumas questões que estamos querendo tratar no Conselho de Segurança. Qual a opinião do país em relação à alta taxa de emissões dos países como China e Estados Unidos? O país irá propor soluções? Então, a África do Sul, como sendo uma nação que realmente defende o meio ambiente, ela já estamos trabalhando em projetos, em parceria com as ONGs e em parceria com os outros países do BRICS, para que esse quadro seja invertido e essa taxa de gases poluentes emitidos pela China e pelos Estados Unidos seja ao menos amenizada. Mas só que a África do Sul, como possui uma economia, que possui uma sociedade ainda muito prejudicada, a pobreza e a fome e o desemprego ainda são problemas muito comuns lá, são problemas muito grandes. Então, cabe a nós primeiro resolver esses problemas e depois focar no desenvolvimento sustentável, focar no meio ambiente. Mesmo, não que isso não tenha importância, não que o meio ambiente não tenha importância, de extrema importância, mas precisamos primeiro resolver esses problemas e depois focar no desenvolvimento sustentável. O fato da África do Sul emprestar 2 bilhões para o FMI mostra que todos os países estão unidos, visto o neocolonialismo na África? Então, essa questão do neocolonialismo é difícil de ser tratada, porque todos os países africanos que sofreram esse neocolonialismo, eles foram muito prejudicados. Por exemplo, no caso da África do Sul, o Império Britânico, que neocolonizou o país, ele impedia que o país se desenvolvesse livremente, porque a gente tinha que desenvolver a favor da metrópole. E a própria superioridade que os europeus tinham dos africanos, da população do povo sul-africano, moldou a base para o apartheid, que foi um regime de segregação racial, que durou muito tempo. Só que isso agora, atualmente, na África do Sul, é passado, porque a África do Sul superou o apartheid, superou essas questões e hoje consegue crescer livremente, consegue crescer pode considerar até uma facilidade em torno do contexto que tem na África. E em questão dessa doação, a África do Sul, ela tenta ao máximo pensar em várias maneiras, junto com o BRICS, até junto com a União Europeia, para poder anular a crise o mais rápido possível. Porque a crise, como envolve os Estados Unidos, envolve a União Europeia, que são as maiores potências do mundo atualmente, ela é negativa para todo mundo. Todos os países são influenciados pela crise. Então, a África do Sul, até por causa desse neocolonialismo, tinha muita relação até mais ou menos uns 4 anos atrás com a Europa, de importação, exportação, até que a África do Sul foi afetada no início por causa dessa relação econômica. Só que aí, depois da entrada da África do Sul no BRICS, que ela buscou novos mercados, um mercado mais dinamizado, que eu já tinha falado anteriormente, a África do Sul conseguiu superar a crise e hoje graças a Deus, tem uma situação estável. Então, a gente busca, junto com a Europa, junto com o BRICS, soluções para essa crise e que novas crises no futuro sejam evitadas. Que não ocorra de forma alguma uma crise como essa. Essa crise, ela ocorreu, de fato, vamos dizer assim, uma bobeira dos países e da própria economia. É uma crise que não podia ter ocorrido, não podia ter deixado levar para frente, tinha que ser combatida no início. Então é isso que a gente vai buscar. E quanto mais união, melhor, porque a gente está enfrentando um inimigo comum para todos os países, que é a crise financeira. Quais as expectativas do país para o jogo? Então, nossas expectativas são boas. O nosso grupo aí conta com integrantes que estão estudando a cada dia que passa, se aprimorando mais no assunto, e por isso eu tenho certeza que no dia 29 as discussões de cada comitê serão muito produtivas. Encerramos aqui mais uma entrevista da The New York Times Simulação. Obrigada.